Rapaziada, além do Gerson jogar muito, ele é fundamental para a base do Flamengo, cara. Vamos ver aqui um pouco uma entrevista que teve no Charla Podcast, tá? Da Marina Damas, falando sobre isso e aí a gente comenta depois, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. A Neta já tá comendo solta no chat, tá? Ah, já. Ó, deixa eu ver, acho que foi o Rodrigo Lima. Rodrigo Lima mandou aqui. Gerson conseguiu renovar um contrato que faltavam 2 anos pra acabar. Jesus Cristo, não consigo entender essa farra do boi no clube. O time cedeu pro que isso? Mercenário do pai dele. Agora tomara Alô, que a torcida. Marcão. Agora tomara que a torcida cobre. Gente, assim, quando a gente vai analisar o Gerson, assim, é lógico que você para e pensa assim, olhando sem observar o contexto. Porra, faltam 2 anos. Por que eu vou dar renovação salarial pra ele agora? Olhando friamente. Aí o cara para e pensa assim, pô, não vale a pena. Pô, você tem 2 anos de contrato, mas aí, por exemplo, quando ele aumenta o salário, aumenta a multa. Exatamente. Não, ele teve proposta. O Zenit, né? E outra coisa, é titular de seleção brasileira, gente. Então, assim. Agora, Não, o o titular. titular absoluto de seleção brasileira. Não, o Flamengo é umas coisas, agora o problema é ter renovado com o Gerson. Não, Mas tem uma galera que acha Eu isso. sei. sim, tem muita gente criticando isso na internet. Discordo, mas aí cada um tem a sua opinião também, né? Tá tudo bem também, ele tem a opinião dele, a gente tem a nossa, mas eu discordo. É o capitão, a gente fala muito sobre esse espírito de liderança dele dentro do clube, dessa postura dele também, que mudou muito desde a última temporada. A última temporada foi muito elogiado, inclusive, Sim. muito por conta do que fez e também da sua postura. Acho que ele faz muito parte dessa ligação também dos meninos que sobem da base. Eu acho que ele é o grande pilar, ele é o centro. Ele bota embaixo É um do braço. exemplo, né? Exato, ele serve como exemplo. E se antes ele era aquele Gerson que era da farra, hoje em dia ele se torna como um exemplo para aqueles meninos que sobem. E a gente vai ver cada vez mais isso, né? Os meninos da base subindo e tentando a sua oportunidade ali no time principal. E aí vai depender muito do desempenho deles e do Felipe também, desse trabalho com o Felipe. Mas eles veem muito o Gerson como um exemplo ali, como um paizão. Então, eu acho que é mais do que isso. É esse espírito de liderança, é o papel do capitão, é o papel na seleção, estar na seleção brasileira também como titular. Então, eu acho que são várias vertentes, Você cobrindo o futebol de base do Flamengo. Por muitas vezes você fica entrevistando os caras, até mais do que beira de campo, entrevista exclusiva Sim, mesmo sim. e tal. Existe esse relato de que de quem você já ouviu, assim, que o Gerson é um cara, assim, tão fundamental pra essa transição do grupo jovem do Flamengo pro profissional. Existe esse comentário mesmo em relação à importância deles pra esses moleques que estão subindo agora? Existe. Muito deles falam, né? Até em off, assim, não só em entrevista, mas por ter esse canal muito aberto, né? Com os meninos das categorias de base. Eles veem o Gerson como um grande exemplo. E aí eu acho que Matheus Gonçalves, Lohan, Everton Araújo estão aí. O Lohan agora não, né? Porque desceu pro 20, enfim, toda aquela questão ali da situação dele. Mas esses que eu citei agora, o Matheus Gonçalves e o Everton Araújo, que vieram da base, eles veem o Gerson como um grande exemplo. Tanto é que estão sempre ali grudados nele, né? Estão sempre andando junto com ele. Então, acho que esses É uma são os referência, exemplos né? mais claros. Exato, é uma referência. Esses são os exemplos mais claros que a gente vê ali, que fica pra todo mundo ver. Mas os meninos da base veem muito o Gerson como um exemplo de liderança e de fazer essa ponte, né, ali pro profissional. Sabe uma coisa que o pessoal... Assim, eu acho que é um exercício que eu indico pra galera, ao invés de ficar partindo logo pra essa cólera de querer já contestar uma posição de um Quer cara buscar que é muito culpado importante. também, né? Você podia parar pra perceber que o Felipe mudou a posição do Gerson nos últimos jogos? Sim. Gerson, muitos meninos jogaram aqui no segundo tempo, né? Como que você tem ajudado esses meninos a se adaptar e hoje fazer alguns a sua estreia pelo profissional? É importante, eu sou novo ainda, mas já fui um menino também da idade deles. É sempre importante porque nos ajuda demais. Então, no dia a dia a gente tenta orientar, eles aprendem conosco, a gente também aprende com eles. No futebol não tem muito essa de idade, na vida também é um aprendendo com o outro. E é importante, feliz por eles. Vocês perceberam que tem alguns carecas ali, trote bem feito, com sucesso. Mas é isso, voltar, continuar a nossa pré-temporada para sábado que vem fazer um bom jogo. No momento mais difícil, ele me abraçou. Tava indo pro caminho errado, fui diversas vezes, ele não desistiu, ficou me puxando. Vem pra cá, vem pra esse caminho, é por aqui, é por aqui. Eu às vezes não enxergava, às vezes ele falava aqui, saía aqui, eu seguia pro caminho errado de novo. Aí eu falei, caramba, ele se importa mesmo comigo. Aí comecei a escutar ele mais um pouco, ser mais de família, porque ele tem a família dele, né? Aí fiquei mais junto com ele, já comecei a fazer minha família também. Aí
a gente foi indo, as coisas foram começando a acontecer. Aí recebi a notícia que ia ser pai, eu já ia contar pra ele, opa, acho que eu vou esperar um pouquinho. Aí esperei o aniversário dele e entreguei um presente pra ele contando sobre a gravidez e falei pra ele que como ele foi um pai pra mim, eu queria que ele fosse um pai pra minha filha também, e se ele aceitaria ser padrinho, aí ele aceitou, ficou felizão. E hoje tá lá, me ajuda em tudo que eu peço. Ele até brincou esses dias, os caras perguntaram, e teu filhão? E meu filho já cresceu agora já tá com a família dele lá. Só que eu sei que se eu precisar dele, ele vai tá por mim. Falando um pouquinho ali sobre o corte ali do podcast lá do Charla Podcast, né, da Marina Damas que cobre bastante a base, então se vocês quiserem também, segue ela lá no Instagram. Cara, é muito isso, os garotos da base sempre tem alguém pra se espelhar lá no, tipo assim, não no Flamengo, mas em cima, né? Tipo assim, todo moleque da base que tá em algum clube, eles olham pra cima se espelhando em alguém, cara, tendo alguém como exemplo, né? Aqui, há pouco tempo, o Davi Luiz era muito esse cara, talvez não como um exemplo, mas que pegava os moleques e fazia bem essa ponte, tipo assim, não deixava eles irem para o mau caminho, mas era um exemplo também. Às vezes, até se ele fala aí que se ele se aposentasse, de chamar ele para fazer essa transição de base profissional. Mas fala ali, cara, o Gerson ele é muito importante para isso, não só na questão de posição, de jogar futebol, de não sei o quê, mas é importante ter um cara desse dentro do elenco, para poder fazer essa ponte com o pessoal da base, para poder, tipo assim, realmente ser um paizão ali, de, pô, não faz isso, não é legal, ou, cara, vem aqui, pode arrisca esse negócio, mas também não exagera. Então, tipo assim, esses conselhos são importantes. A gente vê ali, ele falou no começo do ano, né, essa entrevista que eu peguei foi no começo do ano, inclusive tem vídeo aqui do canal também, logo depois da partida contra o São Paulo, lá da Florida Cup, que ele fala sobre os moleques da base que entraram, né, o Pablo Lúcio, o João Vitor também tava entrando lá fazendo a estreia. Pô, é muito maneiro, é muito bom ver isso, né? E a gente vê aqui também o Wesley que não é exatamente, não fez toda a sua base no Flamengo, mas veio do Sub-20 ali, né? Depois de ter sido contratado lá do Tubarões, se eu não me engano. E aí, pô, o Wesley faz essa subida, vai mal ali, começa a ir para um mau caminho ali que ele fala, e o Gerson pega na mão dele e, pô, vem cá comigo, pô, tamo junto, o que você precisar, conta comigo. Realmente foi um paizão. Tanto que ele comenta aqui, quase até que chorei vendo o Wesley falar aqui, porque, pô, mostra realmente uma conexão que ele tem com o Gerson e uma gratidão que ele tem com ele. Então, assim, pra quem falar, o Gerson, por que renovou com o Gerson, não sei o quê, cara, o Gerson é fundamental em várias partes. Ele tá criando uma identidade lá dentro do Flamengo, sendo capitão, ele tá sendo uma figura muito importante lá dentro do Flamengo. Né? E lógico, ele joga muito. Se não é por causa de um ou do outro jogo que jogou mal que não serve. A torcida do Flamengo tem muito disso. Mas tá aí. Eu queria trazer isso aqui só pra gente ver um pouquinho mais o Gerson também nessa figura da base também como exemplo, né? Como um capitão que ele é hoje, né? Então, cara, deixa aí os seus comentários sobre o que você achou dessa questão. Se você acha realmente que o Gerson é um exemplo, ela fala ali até do Matheus Gonçalves e do Everton Araújo. Então comenta aí o que você achou. Acha que vale a pena ter esse exemplo dentro do Flamengo, dentro do elenco? Eu acho muito importante. É muito interessante isso, beleza? E você que não é inscrito, tá? Clica no botão aí para se inscrever no canal, cara. É só clicar no botão que me ajuda muito para você acompanhar mais sobre o Flamengo e sobre a base do Flamengo. Fechou? Tamo junto e até a próxima.